Senhor, todos alegres com Jesus, né, irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor já foi falada, né? Deus já falou aqui esta noite, né? A irmã Lucinda pregou mais que eu. Mandisa também já falou. Mas vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Está no livro de Salmos, Salmo 73. Salmo 73. Amém? Vou ler aqui, irmãos. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Ao ver, ao ver a prosperidade dos ímpios, por que não... Perdão, irmãos, vou começar de novo. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está na sua força. Não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e as águas do copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia, então, estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também faria assim, eis que oferecia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobretudo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como fazes com um sonho o que acorda. Assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me guardaste, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruídos todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para que anunciar todas as tuas obras. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse salmo aqui, ele é um salmo escrito por Asaf, né? É, é uma figura que não é muito conhecida, né? A gente conhece mais os salmos de Davi, salmos de Salomão, né?
Davi escreveu, Salomão escreveu, mas Asaf é uma figura que não é muito assim divulgada, né? Não se prega muito sobre Asaf, né? Mas hoje nós vamos meditar um pouco nesse salmo, né? E primeiro a gente vai ver quem era Asaf, né? Quem era Asaf? Asaf, ele era levita da família de Gerson. Asaf era um levita, descendente de Gerson, né, que é da tribo de Levi, uma das famílias responsável pelo serviço do tabernáculo, né? Essa referência a gente encontra lá em 1 Crônicas 6:39. Ministro de louvor escolhido por Davi. Ele também era um ministro de louvor escolhido por Davi. Né, tem diferença entre levita e ministro de louvor, né, irmãos? No caso do levita, ele cuidava do templo, né? Cuidava das coisas do tabernáculo. E ministro de louvor, ele cantava ao Senhor, né? Então ele também era ministro de louvor escolhido por Davi, né? O rei Davi separou Asaf como chefe dos músicos que ministravam diante da Arca da Aliança. Ele era cantor, profeta e líder de um grande grupo de levitas músicos, né? Essa referência encontra lá em Crônicas 15, 16, 19 e também 16, 4 e 5, né? Ele também era um salmista inspirado, né? Tanto que ele escreveu 12 salmos, né? 12 salmos foram escritos por Asaf, né? Que é o Salmo 50, e do 73 até o 83 foram escritos por Asaf. Esses salmos têm temas fortes como justiça de Deus, problemas de sofrimento do justo, né? Juízo contra as nações, pureza no culto, né? Então ele escreveu vários salmos. E também ele era profeta, né? Ou vidente, né? Que se torna a mesma coisa, né? A Bíblia chama ele de vidente, 2 Crônicas 29 e 30. Isso significa que ele não apenas cantava, mas recebia revelações de Deus. Então ele também recebia revelações de Deus. Ele era um profeta, né? Fundador de uma linhagem de adoradores. Após sua morte, seus descendentes foram chamados de filhos de Asaf e continuaram ministrando música por muitos séculos no templo, no período de Ezequias e no retorno do exílio com Esdras e Neemias. Eles se tornaram uma tradição de ministro de louvor, reconhecidos, né? Isso está em Esdras 2:41 e Neemias 7:44. Então, resumindo, irmãos, Asaf foi levita escolhido por Davi, chefe dos músicos do templo, profeta, né? Vidente, vidente, e autor de 12 salmos, né? Patriarca de uma linhagem de adoradores. Ele é lembrado como um dos maiores salmistas e ministro de louvor da história bíblica. Amém? Então, isso aqui é uma característica de Asaf, né? Então, ele era um cristão já treinado, era um cristão capacitado, não era mais igual a irmã Disa disse, ele não tomava mais leitinho, né? Então, ele já era um cristão experimentado, né? Era um cristão experiente. Só que, de repente, ele teve uns pensamentos estranhos, né? A Bíblia, aqui nesse salmo, né? Ele começou a ter uns pensamentos estranhos, né? Vamos ver aqui no primeiro versículo. Verdadeiramente bom é Deus, né? Que ele começa, Asaf inicia, declarando a bondade imutável de Deus. Antes de expor sua angústia, ele afirma a verdade fundamental. Isso mostra maturidade espiritual. A fé começa com aquilo que sabemos e não com o que sentimos. Então, ele já sabia, né, verdadeiramente, que bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então, aqui ele começou, né, o seu conto, né, irmãos, falando que bom é Deus, né? Só que depois, no versículo 2, ele começa a contar a história que sucedeu com ele, né, nessa questão desses pensamentos dele. Então, no versículo 2, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, né? Ele admite que quase caiu espiritualmente. A crise de fé é realmente o conflito com a injustiça, o conflito de fé com a injustiça aparente no mundo o abalou profundamente. Então aqui, irmãos, ele começou a ter uns pensamentos, né, olhando a injustiça que ele via no mundo, né? Então aqui ele começou a entrar numa crise,
e aquilo o abalou ele profundamente. E aqui ele vai contar o que aconteceu, né? Qual foi esses pensamentos que ele teve, né? Pois eu tinha inveja, no versículo 3 ele diz, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O pecado aqui não é apenas a dúvida, mas a inveja. Asaf confessa que desejou a vida dos desobedientes, porque parecia mais fácil, né? Então, irmãos, às vezes nós, outrora, né, pensávamos assim, né? Só como a gente vai lendo a palavra do Senhor, ela vai mudando nosso jeito de agir. Então, outrora a gente pensava, né? Já ouvi muito isso, né? Que, poxa, o pessoal ali prospera, o ímpio prospera, e o servo do Senhor está aqui sofrendo, né? Mas Deus nos prometeu prosperidade, né? Jesus, ele não nos prometeu prosperidade, né? Ele falou, ele prometeu vida eterna, né? Ele prometeu salvação. Só que nós, como estamos aqui na Terra, nós temos esse sentimento de querer, né? Não é errado prosperar, né? Não é errado querer ter uma boa vida, né? Mas esse não é o foco do cristão, né? Esse não é o objetivo central do cristão. Mas só que Asaf, ele se pegou pensando nisso, né? E no versículo 4 ele diz assim, porque não há aperto na sua morte, e o seu corpo é forte, né? Ele observa que muitos ímpios parecem viver bem e morrem sem dó. Essa percepção gera confusão na mente dele, né, irmãos? Essa confusão começa e foi aumentando o nível, né? No versículo 5, não se acha em trabalhos com outra gente, nem são afligidos como os outros homens. A sensação é que eles não enfrentam sofrimento comuns. A vida deles parece mais leve. No versículo 6, pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência. A prosperidade sem temor de Deus produz arrogância. A violência se torna parte da identidade deles. E no versículo 7, os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. A expressão hebraica que indica excesso, ostentação, indulgência. Eles vivem sem limites. Então aqui ele olhava para os ímpios e via que os ímpios esbanjavam, né? Vivia bem, né? Tinha de tudo, do bom e do melhor. E o servo de Deus, né? Vivia ali na dureza, no sofrimento, né? Vencendo porque Deus dava força, mas o ímpio ele vivia na prosperidade, né? E ele olhou para isso e começou a questionar, né? E no versículo 8 ele diz assim: zombam e falam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Eles usam suas palavras para destruir. Então aqui eles usam suas palavras para destruir, zombar e espalhar a perversidade. Então os ímpios, eles fazem isso. E no 9, põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Blasfemam. Então eles blasfemam contra Deus e espalham sua influência por toda parte. E a arrogância em proporções gigantescas. Então esse ele estava aqui falando, ele estava aqui cogitando na mente dele o que acontece, né, com o ímpio, o que o ímpio faz, né, que aos olhos dele era injusto, né, aos olhos dele o cristão que tinha que ter essas benéficias, né, não o ímpio. Então ele estava achando muito injusto. E no versículo 10, por isso o seu povo volta para aqui, e águas de copo cheio se lhes exprime. O povo de Deus se deixa influenciar pelos ímpios. Águas exprimidas significa beber suas ideias, absorver sua filosofia. Então aqui o povo de Deus, eles se deixavam levar, né, pelo que acontecia com os ímpios. Então eles queriam pegar as ideias dos ímpios para que eles também fossem bem-sucedidos. Só que eles deixavam de seguir a palavra do Senhor. Então aqui ele estava meditando nisso, né? E ele chegou, a Bíblia fala que ele mesmo disse que ele chegou a escorregar, que os pés deles quase escorregaram, né? Então assim, não chegou a escorregar, porque Deus teve misericórdia, mas os pés deles quase escorregavam. Porque os cristãos, os servos de Deus, viam aquilo e queriam fazer como os ímpios, porque viam que os ímpios eram bem-sucedidos, então eles queriam agir da mesma forma, né? Versículo 11, e dizem,
Como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Os ímpios duvidam, os ímpios duvidam da onisciência da justiça de Deus. E a teologia do pecado, Deus não vê, Deus não julga. Então os ímpios falam isso, né, irmãos? Os ímpios, eles duvidam. Eles duvidam do que Deus pode fazer, né? Eles duvidam que Deus um dia vai julgar eles, né? Então eles têm isso. Estes são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Então, no versículo 12 ele diz aqui: eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riqueza, né? Síntese dessa crise. Então, isso aqui é que traz essa crise em Asaf, né? Essa crise de pensamento. Porque ele vê os ímpios que fazem tudo que é de errado prosperarem, né? E aumentar suas riquezas, e o servo de Deus, né? Vive em sofrimento, né? Vive sofrendo. Então ele diz aqui: ímpios prosperam enquanto justos sofrem. Isso abala a lógica humana da injustiça. No versículo 13: na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf chega a uma conclusão perigosa, né? Servir a Deus vale a pena, né? O que ele quis dizer aqui foi isso, né? Será que servindo a Deus está valendo a pena? Porque se os ímpios lá prosperam, né? Tem tudo do bom e do melhor, e eu aqui, sendo uma pessoa certa, uma pessoa reta diante de Deus, vivo em sofrimento, né? Vivo vivendo arrochadamente, né? As dívidas aí, né? As dívidas chegando e a gente não tem com o que pagar, né? E vamos colocar, trazer para os dias de hoje, né? Então, coisas acontecendo em nossas vidas, né? Será que já teve alguém aqui que pensou assim, né? Será? Eu creio que isso às vezes passa na mente do cristão, porque a gente está aqui na Terra, então a gente tem a nossa natureza humana, né? Ela sempre, a nossa mente, ela maquina coisa, né? Que a gente sabe que pode chegar a isso. Só que a gente já fala, Senhor, tem misericórdia, já chama Deus, né? Para o nosso lado, já se aproxima de Deus, para que esses pensamentos, eles se afastem de nós, né? Porque só Deus pode tirar. Então, na verdade, Asaf chega a uma conclusão perigosa. Servir a Deus vale a pena? É o ponto mais baixo da crise de Asaf. No versículo 14, diz assim: pois todo dia tenho sido afligido e castigado, cada manhã. Ele compara a sua própria vida, cheia de batalhas, com a aparente tranquilidade dos ímpios. Isso gera revolta interior. Então, é o que eu tinha falado, ele comparava a vida dele, né, de dureza, de sofrimento, né, de deixar, né, porque nós como chegamos a Deus, nós temos que negar a nós mesmos, né? Então as coisas que é prazerosa deste mundo, nós temos que deixar. Então ele falava: eu que vivo em santidade, me separo dessas coisas, não tenho essa prosperidade, né? E os ímpios estão aí prosperando, né, vivendo de vento e popa, né? E eu aqui que sou cristão, né, que sou servo do Senhor, Deus dos exércitos, Deus que tudo pode, estou aqui nessa situação. Então, assim, essa batalha espiritual que estava na mente dele foi muito grande, foi muito forte, né? E no 15, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ele sabe que se verbalizar essa dúvida, prejudicaria a fé de muitos. Por isso se cala, dominando suas emoções. Então isso estava só na mente dele, né? Ele não levou para os outros, ele não levou para os outros irmãos, né? Isso era uma guerra só na mente dele, né? Ele pensando nisso e isso foi crescendo na mente dele, né? E ele aqui fala, se ele levasse para os irmãos, né, para a igreja, talvez iria abalar a fé dos irmãos, e os irmãos poderiam ter até muitos que concordassem igual ele, né? Mas é verdade, irmão, isso está certo, né? Só que ele não levou, isso estava só na mente, né? No 16 diz assim: quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele tenta resolver as questões pela lógica, mas isso só gera dor, porque a justiça de Deus não é compreendida com os olhos naturais. No versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles.
né? Então aqui quando você entra no santuário de Deus, quando você se aproxima de Deus, na verdade o santuário de Deus hoje é nós mesmos, né? Ele habita em nós. Então só precisa nós chamar por Ele, nós buscar por Ele, para que Ele venha mudar os nossos pensamentos, né? Porque não é só nessa área, né, irmãos? Tem várias áreas que às vezes vem pensamentos em nossas mentes, né? Para até mesmo se afastar do Senhor, até mesmo deixar de ir à igreja, de congregar. Só que esses pensamentos quando vier, irmão, temos que clamar pelo Senhor. Temos que clamar pelo Senhor para que Ele tire esses pensamentos, né, da nossa mente, para que Ele transforme, né, restaure a nossa mente. Então ele aqui, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Aqui acontece a virada, no santuário, lugar da presença e revelação. Deus corrige a visão de Asaf. Nosso problema não é a falta de resposta, é a falta de presença, né? Então, o nosso problema é a falta da presença de Deus em nossas vidas. Quando começa a vir esses pensamentos, é hora de nos achegarmos mais ao Senhor. É hora de buscarmos mais ao Senhor. Na verdade, o cristão ele tem que estar buscando constantemente, né, irmãos, para que esses pensamentos não venham, né? Então, temos que tirar a lição pelo que Asaf, né, passou. Versículo 18. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lança para a destruição. A prosperidade do ímpio, irmãos, é ilusória. É um terreno escorregadio, prestes a ruir. O juízo de Deus é inevitável. Então sabemos que hoje eles estão prosperando, mas sabemos que o juízo de Deus há de vir um dia, né? Então o Senhor vai ter um acerto com eles. Então não precisamos querer o que eles têm, né? Não precisamos ter inveja deles, né? Sabemos que eles estão desse jeito por um tempo, mas logo, logo, né, irmãos, sabemos que Deus vai acertar com cada um. Amém? Então, versículo 19. Como cai na desolação, como no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. A destruição deles é repentina e definitiva. A paz aparente era apenas aparência. Então, aquela paz aparência, né, irmãos, era uma coisa que era realmente aparência. Então, logo, logo, né, Deus vai mudar a situação, né? Então, nós hoje sofremos. Jesus, quando veio, ele falou que no mundo tereis aflição, mas tei de bom ânimo, eu venci. Vocês também vencerão. E ele nos prometeu o céu de glória. Ele nos prometeu eternidade com ele. Então nós estamos aqui, vamos sofrer, porque ele diz: eu sofri, né? Eu padeci, vocês também vão passar. Entendeu? Ele nos prometeu isso aí. Ele falou que isso aconteceria com a gente também. Só que ele nos prometeu a salvação. Então, quando nós partir dessa vida para outra, né, nós vamos para um lugar glorioso, né? Para um lugar onde nem nossa mente consegue imaginar, né, a preciosidade que é. Então, o Senhor, Ele nos promete isso, a salvação. Só que o ímpio, o gozo dele está sendo aqui na terra. Então você vê o ímpio prosperando, né? Às vezes tem pessoas, tem cristão, né, que ainda está no leitinho ainda, que acaba que ele começa a pensar dessa forma, né? Começa a querer o que o ímpio tem, começa a querer seguir os passos do ímpio, querer fazer o que o ímpio faz, porque o ímpio, irmãos, ele não respeita ninguém, ele passa por cima de tudo para chegar no objetivo que ele quer, né? Mas nós como cristãos, né, nós somos éticos, nós temos ética, então nós fazemos de acordo com o que a palavra nos ensina, né? Então, que continuemos fazendo assim, dessa forma, né, irmãos? Como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. O versículo 20, viu, irmãos, que eu estou lendo. Como um sonho quando se acordar, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim como o sonho acaba ao acordar, toda a glória dos ímpios desaparecerá no juízo de Deus, né? Então, toda a glória do ímpio, no juízo de Deus, ela vai desaparecer, né? Isso é o que a Bíblia nos diz. Amém? No versículo 22, não, no versículo 21, assim o meu coração se amargou e me senti picado nos rins. Asaf percebe que estava amargurado e isso afetou seu interior. A crise espiritual deixou marcas, né? Então, Asaf, ele reconhece, né, que estava em amargura, que estava amargurado por aquela situação que acontecia, né, que ele via o ímpio prosperar, vinha aquela situação,
E para os cristãos, para o servo de Deus, né, é só sofrimento, né, tribulação, né, tribulação, lutas, mas sabemos que a vitória é certa, porque